Primeira posição. O alto clamor veio e foi aceito, e a chuva serôdia não veio. Portanto, ela não foi rejeitada. À medida que analisarmos a primeira posição, precisamos ter em mente que, apesar de não haver harmonia em todos os detalhes entre os defensores dessa visão, eles mantêm pontos de vista em comum, o suficiente para mantê-los unidos. Essa visão defende que no final da Era das Trevas, Idade Média, Deus suscitou a Reforma Protestante para apresentar ao mundo uma revelação plena do plano da salvação. Nesse contexto, a data de 1844, muito mais do que indicar uma mudança no ministério de Cristo no santuário celestial, representa principalmente a data em que Deus suscitou o povo do tempo do fim, para anunciar ao mundo o Evangelho da Reforma com outras verdades distintivas adventistas, como o sábado e o estado do homem na morte. Quando o adventismo teve um erro de percurso, na década de 1870 e 1880, desviando-se para o legalismo, Deus interveio, enviando uma mensagem muito preciosa. Segundo essa visão, a mensagem de 1888 resume-se ao que foi apresentado na Assembleia da Associação Geral de 1888, realizada em Minneapolis. Ninguém sabe ao certo o que foi discutido em Minneapolis, mas em síntese, tratava-se do cristianismo básico. A mensagem ali pregada consistia na mensagem do alto clamor, ou seja, os aspectos essenciais do cristianismo encontrados no ensino de uma justificação pela fé unicamente forense, defendida pela Reforma, e conforme ensinada pelos pregadores da santidade, aliada ao ensino adventista distintivo a respeito do sábado, da lei e da não imortalidade da alma. Jones e Wagner não chegaram a compreender plenamente essa mensagem em 1888, mas Ellen White sim. Portanto, ela podia afirmar que agora tínhamos a mensagem do alto clamor. Segundo essa visão, houve rejeição inicial da mensagem em Minneapolis. Tal rejeição, porém, ocorreu principalmente por causa de conflitos de personalidade provocados em grande medida por Jones e Wagner. A maioria dos adventistas aceitaram a mensagem pregada posteriormente nas reuniões campais de 1889 e nos institutos ministeriais e nas assembleias da Associação Geral de 1889 a 1891. O arrependimento por parte dos que inicialmente haviam rejeitado a mensagem desencadeou sua aceitação geral. Assim, 1888 é visto como um período de vitória em vez de um grande fracasso. Houve uma explosão na obra denominacional quando a igreja foi reorganizada em 1901, um desenvolvimento que se espalhou ao redor do mundo. Essa posição reconhece que Ellen White apoiou Jones e Wagner, um apoio, contudo, que se limitou às mensagens do cristianismo básico por eles pregadas. Boa parte dos contatos que Ellen White teve com Jones e Wagner visava corrigir seus erros teológicos, conforme evidenciam as declarações dela feitas em Minneapolis, em que ela afirma não concordar com tudo o que ensinavam. Embora Ellen White nunca tenha identificado os pontos de que discordava, numerosos exemplos são apresentados pelos que defendem essa visão ao investigarem a teologia de Jones e Wagner e compará-la com o Evangelho da Reforma. Argumenta-se que Ellen White não corrigiu muitos de seus pontos de vista errôneos porque não era sua intenção ser autoridade em questões teológicas,
Sua única preocupação era levar as pessoas de volta à Bíblia. Os defensores dessa posição sugerem que um dos principais erros teológicos ensinados por Jones era o de que a chuva serôdia havia se iniciado por volta de 1892. É dito que Jones incitou essa ideia pelo fato de acreditar que Anna Rice havia recebido o dom profético como cumprimento de Joel 2, contrariando as afirmações de Ellen White de que apenas o alto clamor havia começado e não a chuva serôdia. Assim, o alto clamor e a chuva serôdia, embora se relacionem entre si, são vistos como acontecimentos separados. O alto clamor, por um lado, equivale a uma mensagem a ser proclamada, e a chuva serôdia, por outro, representa o poder a ser concedido para que essa mensagem, o alto clamor, seja proclamada. Portanto, a mensagem do alto clamor iniciou-se mais de 120 anos atrás e foi aceita, mas a chuva serôdia nunca começou, em parte devido à desunião introduzida na igreja por Jones e Wagner. De acordo com essa visão, já que a chuva serôdia não teve início em 1888, não há nenhuma necessidade de arrependimento da parte da denominação pelo fato de ela ter sido rejeitada. Só nos resta orar para que seja derramada no futuro próximo. Em outras palavras, devemos esperar a vinda da chuva serôdia para a proclamação do alto clamor e não o retorno dela, como se esta já tivesse estado entre nós em algum momento de nossa história. Assim, a Igreja não tem estado vagando pelo deserto, esperando pela segunda vinda de Cristo. Ao contrário, tem prosperado. E prova disso é a presença de instituições adventistas espalhadas pelo mundo em um número de membros que ultrapassa 16 milhões. Nessa perspectiva, muito embora nós, como povo de Deus, possamos ter nossa parcela de culpa pelo atraso da segunda vinda de Cristo, sem dúvida alguma a responsabilidade maior recai sobre as mãos de Deus ou sobre eventos que fogem totalmente ao controle humano. Embora alguns desses pontos de vista sobre o alto clamor e a chuva serôdia remontem à década de 1890, sendo defendidos por alguns dos participantes envolvidos nos grandes eventos dessa década, muitos desses conceitos vêm sendo propostos de modo mais acentuado a partir do início da década de 1930. Esse processo iniciou-se, primeiramente, como reação ao livro de A. D. Daniels, Cristo, Nossa Justiça, publicado em inglês em 1926, publicado pela Casa Publicadora Brasileira em 1988, e intensificou-se com a publicação do manuscrito de Taylor Bunch, 40 anos no deserto em tipo e antítipo, que comparava a Igreja Adventista com o Antigo Israel. D. E. Robinson e A. T. Robinson e C. McReynolds escreveram artigos em princípios de 1931 com a intenção de defender a Igreja de pontos de vista que consideravam descrições extremamente enganosas. Nota: há evidências de que alguns desses líderes estivessem em diálogo apologético com o movimento adventista do sétimo dia da Reforma, que alegava por essa época que 1888 havia sido o início de um processo de apostasia que levara a Igreja a se tornar Babilônia. Fim da nota. Após Robert Wieland e Donald Short terem submetido à apreciação da Associação Geral em 1950 o manuscrito 1888 reexaminado, muitos outros livros e documentos foram publicados
com a intenção de defender a Igreja contra posições vistas como ataques injustificados com respeito a 1888. Muitos desses livros, artigos e relatórios foram produzidos sob o patrocínio da Associação Geral, que normalmente sustentava essa visão. No outono de 1957, a liderança adventista publicou o livro Questões sobre Doutrina. Tratava-se de uma obra com respostas quase oficiais às perguntas levantadas por dois evangélicos calvinistas. Walter Martin, jovem pesquisador, considerado especialista em seitas não cristãs, editor-consultor da revista Eternidade, e Dr. Donald Barnhouse, editor da revista Eternidade. A publicação da obra Questões sobre Doutrina foi resultado de vários anos de diálogos entre Barnhouse e Martin, do lado evangélico, e do lado adventista. T. E. Unruh, presidente da Associação do Leste da Pensilvânia, Walter Redd, secretário de campo da Associação Geral, Roy Alan Anderson, editor da revista Ministry, e Leroy Fromm, editor, escritor, professor e fundador da revista Ministry. A meta desses líderes era tirar de sobre o adventismo o estigma de seita, conforme a visão do mundo evangélico. Nota: as perguntas de Martin abrangiam amplo espectro da teologia adventista, embora 4 áreas tenham chamado a atenção de Martin. Primeiro, que o sacrifício de Cristo na cruz não foi completo. Segundo, que a salvação é resultado da graça mais as obras da lei. Terceiro, que o Senhor Jesus Cristo era um ser criado, não oriundo de toda a eternidade. Quarto, e que ele partilhou da natureza caída e pecaminosa do ser humano em sua encarnação. Além dessas questões e outras, estavam o tema do santuário, o ano de 1844 e a inspiração de Ellen White. Devemos observar que os calvinistas reduzem sua teologia aos famosos 5 pontos, todos provindos da doutrina da soberania de Deus, doutrina central do calvinismo. Primeiro, depravação total da humanidade. Todos os homens e mulheres nascem pecadores. Segundo, eleição incondicional. Alguns são eleitos para a salvação, outros não. Terceiro, expiação limitada. Cristo morreu apenas para os eleitos. Quarto, graça irresistível. Os eleitos recebem o dom da fé. E quinto, perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. A camisa de força da teologia calvinista levou ao conceito da salvação unicamente forense, que tem causado perplexidade à Igreja cristã por 400 anos. Justificação forense equivale ao termo substituição penal. Essa noção antibíblica tem deixado confusos a questão das obras da graça e o significado da justificação pela fé. Herbert Douglas, em Uma Bifurcação na Estrada. Fim da nota. Após a publicação de Questões sobre Doutrina, a maioria dos livros publicados pela Igreja relacionados com o tema de 1888 assumiu nova compreensão da história de 1888, da mensagem de 1888 e do que provocou a apostasia de Jones e Wagner na virada do século XIX. Essa nova perspectiva tornou-se mais evidente depois que Desmond Ford apresentou formalmente no ano de 1976, em Palmdale, seus conceitos doutrinários, baseados em sua visão evangélica da reforma do século XVI. Nos últimos 35 anos desde então, a maior parte das publicações produzidas e financiadas pela Igreja a respeito do alto clamor e da chuva serôdia no contexto de 1888
continuam a adotar a tese da aceitação da mensagem do alto clamor e da não rejeição da chuva serôdia. Nota: dentre todos os autores acima, Leroy Froom é o único que expressou o conceito de que a chuva serôdia havia começado. Contudo, ele mantém a posição de que a chuva serôdia foi aceita. Fim da nota. A partir das décadas de 1970 e 1980, a tese da aceitação da mensagem de 1888 ganha novos contornos. Tem-se argumentado que boa parte da desunião na Igreja, desde a década de 1890 até o presente, se deve principalmente a falsos conceitos teológicos intrínsecos à mensagem de Jones e Wagner, apresentada imediatamente após a Conferência de Minneapolis. Essa mensagem estaria fundada numa visão teológica equivocada a respeito do Evangelho, uma visão que teria sido a responsável direta pela apostasia deles em anos posteriores. De acordo com esse ponto de vista, a teologia errônea de Jones e Wagner provavelmente já se encontrava em forma embrionária na compreensão que possuíam do Evangelho, mesmo antes de Minneapolis, mas cujo desenvolvimento pleno somente se daria logo após a Conferência de 1888. Foi nesse contexto que Ellen White os apoiou ao transmitirem a mensagem de 1888. Afirma-se que os erros teológicos de Jones e Wagner se tornaram evidentes nas mensagens que apresentaram nas reuniões campais em princípios de 1889. Já nesse ano, 4 heresias fundamentais foram claramente expostas. Primeira, a negação por parte de Jones e Wagner da doutrina do pecado original, base para o desenvolvimento das outras 3 heresias. Segundo, Cristo assumiu a natureza pecaminosa caída de Adão. Terceiro, a justificação pela fé incluía tanto justificação quanto santificação, ou seja, a justificação pela fé não consistia apenas numa declaração forense. Quarto, a última geração desenvolverá caráter perfeito antes do retorno de Cristo. Os que assim interpretam a trajetória teológica desses homens afirmam que foram essas 4 heresias que levaram Wagner diretamente ao panteísmo e Jones ao movimento da carne santa. Afirma-se também que o ressurgimento atual dessas mesmas heresias, propagadas principalmente por adventistas históricos conservadores, constitui a apostasia ômega, sobre a qual Ellen White fez solenes advertências. Vamos agora concentrar nossa atenção na segunda visão principal referente à chuva serôdia, ao alto clamor, à era de 1888 e a outros temas teológicos intimamente relacionados. A chuva serôdia e o alto clamor vieram e foram rejeitados. Nota: referências pormenorizadas sobre os pontos de vista expressos pelos defensores dessa segunda posição serão apresentadas no decorrer deste livro. Fim da nota. Ao investigarmos a segunda visão principal, precisamos reconhecer que, embora não haja harmonia em todos os detalhes por parte de seus defensores, há pontos importantes em comum que os unem. Essa visão sustenta que o Senhor enviou grande luz por meio dos reformadores do século XVI. Essa visão sustenta que o Senhor enviou grande luz por meio dos reformadores do século XVI, a fim de tirar a Igreja do meio das trevas do erro do papado. Todavia, essa luz continuaria a aumentar em intensidade até o fim dos tempos. O movimento do Advento que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, o remanescente do tempo do fim, é considerado o último portador dessa luz final que deve ser levada a todo o mundo. Nesse contexto, o término dos 2.300 anos em 1844 indica uma mudança no ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, em vez de ser uma alteração na maneira como alguém é salvo. O juízo investigativo anuncia o clímax do plano da salvação, a mensagem da hora do juízo.
cujo propósito é ajudar a preparar os vivos para a volta de Jesus. Essa compreensão se firma na ampla moldura do tema do grande conflito e ganha sua maturidade teológica no contexto das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Segundo essa visão, o fato de o povo de Deus deixar de continuar a aceitar essa luz progressiva e alcançar um crescimento cristão proporcional fez com que no período de uma década após o grande desapontamento, um estado laodiceano se instaurasse na igreja. O não atendimento ao chamado celestial para o arrependimento, por meio da mensagem a Laodiceia, na década de 1850, conduziu a um estado de farisaísmo na década de 1870 e na década de 1880. Vendo a igreja nessa situação, o Senhor enviou uma mensagem especial com o objetivo de completar sua obra de graça no coração humano, de maneira que o grande conflito pudesse chegar ao fim. Essa mensagem, iniciada em 1888, representou o começo da chuva serôdia e do alto clamor. A chuva serôdia e o alto clamor, embora distintos um do outro, não podem ser dissociados. A chuva serôdia sendo a causa e o alto clamor o efeito. Em vez de ser meramente aumento de volume, a chuva serôdia trouxe aumento de luz, a qual permitiria que o alto clamor iluminasse a terra com sua glória, envolvendo-a com uma mensagem do Evangelho no contexto do tempo do fim, uma mensagem da graça muito mais abundante de Deus. Essa visão afirma que a mensagem de 1888 era diferente da mensagem evangélica popular da época. A mensagem de 1888 sobre a justificação pela fé relaciona-se intimamente com verdades bíblicas distintivas concedidas aos adventistas do sétimo dia, especialmente a compreensão da purificação do santuário, que prepara uma geração final para permanecer em pé diante de Deus, uma geração purificada do pecado, como demonstração final da sua graça na consumação do grande conflito. A aceitação dessa luz equivaleria à aceitação da chuva serôdia, que significa mais do que poder obscuro e vago. Ao contrário, ela se caracteriza por grande autoridade em conexão com a íntima presença de Jesus por meio do Espírito Santo. A habilidade de fazer soar o alto clamor estava condicionada à aceitação da mensagem. Essa aceitação teria permitido que o alto clamor iluminasse toda a terra, com os raios de sua glória, à medida que o povo de Deus, em perfeita união, compartilhasse as boas novas a todo o mundo. Como resultado, a seara da terra teria amadurecido e Jesus Cristo teria voltado logo à terra para pôr fim ao pecado e ao sofrimento. Essa visão afirma que a luz que Deus em sua grande misericórdia nos enviou chegou até nós na forma de uma mensagem, sendo transmitida por intermédio de 2 mensageiros, Jones e Wagner. Embora Deus já estivesse atuando na mente de Jones e Wagner no início da década de 1880, a mensagem muito preciosa iniciou-se efetivamente quando apresentada à liderança da Igreja em 1888. O fato de não termos uma transcrição da mensagem de 1888, pregada em Minneapolis, não é considerado problema, uma vez que a mensagem foi proclamada em maiores detalhes nas reuniões campais e institutos ministeriais nos anos que se seguiram, e sob a direção vigilante de Ellen White, a quem Deus havia chamado para permanecer em seu posto do dever, conforme essa segunda postura dos fatos históricos da nossa história denominacional. A mensagem de 1888 que Deus enviou por Jones e Wagner consistia num ensino abrangente dos inigualáveis encantos de Cristo no contexto da justificação pela fé. Embora a mensagem de 1888 inclua muitos elementos, pelo menos 4 aspectos da mensagem divergem das concepções evangélicas populares, sendo alvo de consideráveis controvérsias. Nota: ver A. Leroy Moore, Teologia em Crise,
Herbert Douglas, Uma bifurcação na estrada, Questões sobre doutrina e a história adventista dividida, em 1957. Dennis E. Priebe, Face a Face com o Verdadeiro Evangelho. Fim da nota. São eles, primeiro, visto que Jones e Wagner compreendiam a natureza do pecado e a natureza do homem no contexto do grande conflito, eles rejeitaram a doutrina agostiniana do pecado original, considerando-a falsidade papal. Eles compreendiam que o sacrifício de Cristo havia sido feito em favor da raça humana, libertando todos da condenação do pecado de Adão. Portanto, a todos foi concedida a liberdade de escolher seu destino, apesar de terem recebido uma natureza pecaminosa. Segundo, Jones e Wagner entendiam que Cristo assumiu em sua natureza divina sem pecado nossa natureza humana pecaminosa, a fim de salvar o homem do pecado. Terceiro, compreendiam também que a justiça pela fé ia além de simples declaração legal, incluía tanto a justificação quanto a santificação. Quarto, como parte do grande plano da salvação, eles mantinham a visão de que Deus, mediante a mensagem da chuva serôdia, prepararia um povo do tempo do fim, no contexto dos eventos finais, para permanecerem em pé, revestidos da justiça de Cristo, diante de um Deus santo, sem pecado. Essa demonstração final confirmaria como verdadeiros os argumentos de Deus contra as acusações de Satanás, mediante uma demonstração de seu poder para salvar do pecado, e não no pecado. Essa obra seria realizada sob o ministério do novo concerto no contexto da purificação final do santuário celestial. Nota: Ellen White sintetizou esta mensagem da seguinte forma: em sua grande misericórdia, o Senhor enviou uma mensagem muito preciosa a seu povo por intermédio dos irmãos Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos haviam perdido Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Encontra-se em suas mãos todo o poder, para que possa conceder ricos dons aos homens, comunicando o inestimável dom de sua própria justiça ao impotente agente humano. Esta é a mensagem que Deus ordenou fosse proclamada ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com grande voz e acompanhada do derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. O Salvador erguido na cruz deve aparecer, sentado no trono, para dispensar as inestimáveis bênçãos do concerto. Cristo está intercedendo pela Igreja nas cortes celestiais lá em cima. Não obstante nossa indignidade, devemos ter sempre em mente que há um que pode tirar o pecado e salvar o pecador. Deus deu a seus servos um testemunho que apresentava a verdade como é em Jesus, que é a mensagem do terceiro anjo, em linhas claras e distintas. Este testemunho apresenta a lei e o Evangelho, unindo os dois num todo perfeito. Ver Romanos 5 e 1 João 3,9 até o fim do capítulo. Negligenciai essa grande salvação, conservada diante de vós durante anos. Desprezai essa gloriosa oferta de justificação pelo sangue de Cristo e a santificação pelo poder purificador do Espírito Santo. E não restará mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardente indignação. Testemunhos para Ministros, página 82 até a página 98. Trataremos mais amplamente sobre a mensagem de 1888, no capítulo 4 e no apêndice A. Fim da nota. Segundo essa visão, no entanto,
a mensagem não recebeu o tratamento que merecia da parte de muitos líderes e leigos, que alegavam já conhecer o assunto da justificação pela fé. Em consequência do orgulho e obstinação desses irmãos, o Espírito Santo foi desprezado e rejeitado. Os defensores dessa posição afirmam que a rejeição da mensagem não ocorreu porque Jones e Wagner possuíssem personalidades agressivas, mas devido à resistência contra a mensagem em si, ao passo que alguns se arrependeram e aceitaram a mensagem posteriormente. Outros, por sua vez, alegaram ter se arrependido, mas continuaram a combater a mensagem. Outros ainda parecem ter se arrependido, mas demonstraram apenas assentimento intelectual em relação à mensagem. Portanto, devido à rejeição da chuva serôdia, durante aqueles anos cruciais, a Igreja como um todo tem vagado pelo deserto deste mundo por mais de um século. Dentro desse panorama, cumpre-nos aguardar pelo retorno da chuva serôdia, visto que seu início já esteve entre nós na era de 1888. Além disso, a chuva serôdia só retornará, ou seja, só será derramada mais uma vez de forma copiosa sobre uma igreja enfraquecida quando os membros, líderes e leigos reconhecerem os pecados de seus antepassados, se arrependerem individualmente e como igreja retomarem e proclamarem a mensagem que o Senhor enviou há mais de 120 anos. Essa posição afirma que Ellen White estabeleceu paralelos entre a nação judaica e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da mesma forma que os judeus esperavam com ansiedade a vinda do Messias, mas não o reconheceram quando veio. Nós, como povo, ansiávamos pela chuva serôdia, mas não reconhecemos sua manifestação, e, consequentemente, tratamos Jesus com desprezo. Embora muitos judeus ainda orem fervorosamente diante do Muro das Lamentações pela vinda do Messias há tanto tempo aguardado, Deus nunca responderá às suas orações. Na verdade, ele não pode responder, a menos que reconheçam que o Messias já veio e com mente desanuviada se arrependam de sua incredulidade. Da mesma forma, como o povo temos orado pelo derramamento da chuva serôdia por mais de 120 anos, desde 1888. Deus, porém, não pode responder a nossas orações, a menos que haja da nossa parte reconhecimento e aceitação dos pecados de nossos antepassados, e inclusive dos muitos anos desde 1888, em que temos negado o fato de que a chuva serôdia já veio uma vez até nós. A aceitação da verdade sobre nossa história impedirá que perpetuemos os erros cometidos no passado e nos levará a um profundo arrependimento de nossa própria incredulidade. Esse modo de interpretar nossa história denominacional afirma também que Ellen White forneceu numerosos endossos a Jones e Wagner e a mensagem de justificação pela fé, apresentada por eles. Quando Jones e Wagner cometiam erros, sendo homens falíveis, Ellen White procurava corrigi-los, dando-lhes conselhos específicos sobre os pontos em que haviam falhado. Enquanto ouviram com humildade seus conselhos, foram beneficiados por eles. Ellen White alertou que esses mensageiros poderiam vir a sucumbir à tentação, mas caso tal ocorresse, isto não seria prova de que a mensagem que haviam apresentado era errônea. Assim, o panenteísmo de Wagner e o espírito de ressentimento de Jones, ou qualquer postura extremista que ele adotou em anos posteriores, não foram causados pela mensagem que o Senhor enviou, mas justamente por terem se afastado da mensagem em fins da década de 1890. Em outras palavras, o panenteísmo, o movimento da carne santa ou quaisquer outros extremismos posteriores não tiveram sua origem em algum erro fatal na compreensão original de Jones e Wagner. Ao contrário, a mudança no modo de compreender a mensagem ocorreu pelo fato de terem aceitado um erro parasita, que frequentemente se aloja perto da verdade, e foi essa a causa de terem sido vencidos pela tentação. Além disso, os erros de Jones e Wagner se desenvolveram após terem resistido
há anos de oposição e rejeição da verdadeira mensagem que Deus enviara por intermédio deles. Esta segunda visão principal, referente ao alto clamor e à chuva serôdia, tem seus representantes desde a década de 1890. Ela foi defendida primeiramente por alguns dos participantes dos grandes eventos daquela década. Todavia, essa visão tornou-se mais proeminente desde a década de 1920, a começar pelo então presidente da Associação Geral A. D. Daniels, em seu livro Cristo Nossa Justiça. Após resumir os acontecimentos de 1888 e dos 40 anos que se seguiram, Daniels declarou: a mensagem de 1888 nunca foi recebida, nem proclamada, nem obteve livre curso como deveria, a fim de transmitir à Igreja as imensuráveis bênçãos que estavam nela envolvidas. A gravidade de terem exercido tal influência é indicada mediante reprovações que foram dadas. Estas palavras de reprovação e admoestação deviam receber mais completa consideração neste tempo. Quem dera se todos tivéssemos acatado como deveríamos tanto a advertência quanto o apelo que nos foram dados de modo aparentemente tão estranho, contudo impressionante, na Assembleia de 1888. Quanta incerteza teria sido removida, quantos desvios, derrotas e perdas teriam sido evitados, que luz, bênção, triunfo e progresso teriam chegado até nós. Nota: A. de Daniels, Cristo Nossa Justiça, uma visão pioneira da justificação pela fé. Publicado originalmente sob o título de Cristo e Sua Justiça. Fim da nota. Poucos anos após a publicação do livro de Daniels, Taylor Bunk, pastor, escritor e professor de Bíblia, preparou um panfleto intitulado 40 anos no deserto, em tipo e antitipo. O material continha pontos de vista semelhantes aos de Daniels, em relação à chuva serôdia e o alto clamor. Nota: várias datas são sugeridas para a publicação do material de Bunk. A Heritage Library da Universidade Adventista de Loma Linda tem em seus registros o ano de 1927. George Knight afirma: outro livro de importância especial, embora não tenha sido considerado assim na época, foi o livro 40 anos no deserto, em tipo e antítipo. E a data é 1928. Ao que parece, o fato de Daniels ter ressuscitado a questão da Assembleia da Associação Geral de 1888 estimulou Bunk a fazer uma pesquisa pessoal sobre o assunto. Em busca de identidade, de Leroy Frum, ele declara: os registros parecem indicar que só depois de cerca de 40 anos após a Assembleia de Minneapolis, e não antes, é que houve uma acusação séria de rejeição por parte da denominação ou da Associação Geral. Tal acusação encontra-se num panfleto sem data, publicado por iniciativa particular em fins da década de 1920, intitulado O Êxodo e o Movimento do Advento. O autor, renomado pastor, evangelista e professor de Bíblia, embora frequentemente defendesse seus pontos de vista com base nos testemunhos e na Review and Herald, não oferece em absoluto nenhum apoio documentário para suas ousadas declarações de rejeição. Em 1888, ele não passava de uma criança e não poderia ter sido testemunha ocular. Leroy Frum, esboço inicial da obra Movimento de Destino. Arthur White afirma que o conceito de rejeição denominacional foi introduzido em 1930. Arthur White, a L.U. Cook, 2 de fevereiro de 1958. Fim da nota. Nesse panfleto, Bunk traça paralelos entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e os filhos de Israel em sua jornada do Egito à terra de Canaã. Com o auxílio de sua esposa,
Taylor Bunk realizou 2 semanas de oração no Pacific Union College, uma no segundo semestre de 1930 e outra no primeiro semestre de 1931, explorando em ambas os temas de seu panfleto. Nota: ver Review and Herald, 21 de março de 1931, página 24 e 25. Fim da nota. Muitos anos depois, em 1937, Bunk apresentou uma série semelhante de 36 sermões no tabernáculo de Battle Creek, durante cultos de pôr do sol no sábado à tarde. Esses sermões foram publicados em forma de livro com o título O Êxodo e o Movimento do Advento em Tipo e Antítipo. No prefácio do livro, Bunk afirma que o livro havia sido publicado com o fim de beneficiar os irmãos que haviam ouvido a mensagem e atender às solicitações de ministros e outros obreiros que desejavam ter acesso ao material. Nota: Taylor G. Bunk, O Êxodo e o Movimento Adventista em Tipo e Antítipo. Bunk continua: esta série de temas é de valor especial no sentido de enfrentarmos movimentos apóstatas e dissidentes e firmarmos os adventistas do sétimo dia na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Infelizmente, outros podem ter visto os esforços de Bunk apenas como um ataque contra a Igreja e a causa de diversos movimentos dissidentes. Fim da nota. Em seus estudos, Bunk empreendeu uma análise mais profunda do que a de Daniels, ao fazer referência à experiência do antigo Israel em Cades Barneia. Bunk a aplicou à Assembleia da Associação Geral de 1888 em Minneapolis e seus desdobramentos, e ao retorno da Igreja para o deserto de peregrinação. Bunk defendia a ideia de que a chuva serôdia havia sido rejeitada e que os temas levantados na Assembleia de 1888 ficariam pendentes até que fossem apresentados à Igreja em geral, de modo que todos pudessem compreender o que realmente havia ocorrido ali. Ele comenta: a mensagem de justificação pela fé foi pregada com poder por mais de 10 anos. Durante esse período, a atenção da liderança foi chamada para a realidade da crise em Minneapolis. Essa mensagem propiciou o início da chuva serôdia. O tempo de teste está bem à nossa frente, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa pecados. Este é o começo da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Review and Herald, 22 de novembro de 1892. Por que a chuva serôdia não continuou a cair? Porque a mensagem que a trouxe deixou de ser pregada, foi rejeitada por muitos e logo se desvaneceu da experiência do povo do advento, e o alto clamor se desfez com ela. No entanto, ela somente poderá reiniciar quando a mensagem que permitiu sua existência naquela época for reavivada e aceita. Antes dos fins dos tempos, o povo do advento passará em revista sua história passada e a verá sob nova luz. Precisamos estudar e compreender os antítipos das duas experiências do antigo Israel em Cades Barneia e aprender com os erros de nossos pioneiros, especialmente durante a crise de 1888. Precisamos reconhecer e confessar os erros de nossos antepassados e cuidar para não repeti-los, e assim atrasar ainda mais o triunfo final do movimento do advento. Precisamos rever e estudar nossa história passada à luz desses erros e de suas consequências, a saber, a longa demora da vinda de Cristo. Donald K. Short e Robert Wieland, missionários na África por muitos anos, tornaram-se talvez os mais bem conhecidos e destacados defensores de muitos desses pontos de vista após terem apresentado à Associação Geral, no ano de 1950, o manuscrito 1888 reexaminado. Na década de 1970, esses autores passaram a divulgar em larga escala seus pontos de vista
por meio de muitos livros, alguns publicados pelas casas publicadoras oficiais da Igreja, outros por outras editoras, e posteriormente sob o patrocínio do Comitê de Estudos da Mensagem de 1888. Nota: o Comitê de Estudos da Mensagem de 1888 se define como um grupo composto de ministros ordenados e membros leigos que compartilham de uma visão em comum. Eles encontram, na Mensagem de 1888, sobre a justiça de Cristo, o mesmo que Ellen White encontrou, uma mensagem muito preciosa, que fielmente recupera e reaviva o poder das boas novas, que fazia parte do evangelho pregado no início pelos apóstolos. O grupo afirma também que Ellen White declarou que a mensagem de 1888 era o início da chuva serôdia e do alto clamor de Apocalipse 18. O comitê declara que suas atividades respeitam a estrutura da igreja organizada, publicando uma revista bimestral, livros e realizando seminários com o propósito de partilhar as boas novas. Eles acreditam que os seminários sobre a mensagem de 1888 trazem reavivamento e reforma espiritual, sem a presença de extremismo ou legalismo. Os resultados são duradouros e a razão para a longa demora da volta de Cristo é finalmente investigada sob uma ótica esclarecedora. Outros escritores e teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm apoiado muitos desses pontos de vista em diversos artigos e livros. O grande dilema. Sou adventista de quinta geração. Meu tataravô assistiu à Assembleia da Associação Geral de 1888 em Minneapolis e posteriormente se tornou o presidente da Associação de Wisconsin por breve período de tempo. Não é do meu conhecimento se ele estava entre os alguns que abertamente rejeitaram a mensagem que o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou à Igreja por intermédio dos irmãos Jones e Wagner. Mas de uma coisa tenho certeza: cada uma dessas 5 gerações, chegando até a última, de que faço parte, tem aguardado com ansiedade o derramamento do Espírito Santo. À medida que estudarmos esse assunto, inevitavelmente nos veremos diante do grande dilema de ter que decidir qual visão de nossa história é a correta. Estamos esperando a vinda ou o retorno da chuva serôdia. Se Deus de fato enviou o início da chuva serôdia, e como igreja a desprezamos e rejeitamos, por maior que seja a possibilidade de haver acusações de estarmos causando desunião, não deveríamos buscar o arrependimento como indivíduos e como igreja? Caso contrário, será que não estaríamos contribuindo para que essa rejeição continue a se repetir? Por outro lado, se a chuva serôdia nunca se iniciou e, portanto, como igreja nunca rejeitamos, não deveríamos concentrar o melhor de nossos esforços no sentido de evitar que nossa atenção e a de outros seja desviada da obra mais importante de pregarmos ao mundo o Evangelho da Reforma? Ao investigarmos esses temas de suma importância, não podemos nos esquecer de que Ellen White foi testemunha ocular de muitos desses eventos históricos. Nota: uma boa atitude de nossa parte seria atentar às próprias palavras de advertência proferidas por Ellen White. O inimigo tem enviado seus supremos esforços para desestabilizar a fé de nosso povo nos testemunhos. E quando esses erros são introduzidos, há quem pretenda provar essas posições pela Bíblia. No entanto, elas não passam de interpretações errôneas das Escrituras. Este é justamente o plano arquitetado por Satanás e os que estão preparando o caminho para que o povo não dê nenhuma atenção às advertências e reprovações dos testemunhos do Espírito de Deus, verão que uma onda de erros de todo tipo virá à tona. Ellen White para W. C. White, Carta 109, 6 de dezembro de 1890, em Materiais de 1888, página 739.
Fim da nota. Portanto, algumas perguntas se impõem. Será que Ellen White viu uma forte conexão entre a mensagem de 1888 sobre a justificação pela fé e alguns eventos finais em andamento naquela época? Será que viu alguma relação entre a aceitação dessa mensagem e a segunda vinda de Cristo? Será que viu uma conexão entre a chuva serôdia e o alto clamor? Ao descrever o desenrolar dos acontecimentos daquela época, será que ela separou a chuva serôdia do alto clamor? Será que ambos os eventos, a chuva serôdia e o alto clamor, poderiam começar de forma independente? Poderia um ser aceito sem o outro? Será que Ellen White teria visto a Assembleia da Associação Geral de 1893 como uma tentativa particular de Jones de produzir o reavivamento da chuva serôdia, e a semelhança de Uriah Smith, teria ela considerado o evento como fanatismo e sensacionalismo? Será que a chuva serôdia realmente teve algum início em nossa história denominacional? Será que ela foi rejeitada? Será que as declarações de Ellen White referentes à chuva serôdia e ao alto clamor, analisadas em ordem cronológica, nos fornecem esclarecimentos adicionais sobre esses questionamentos? Nosso objetivo é buscar respostas a essas e outras perguntas. Nota: este livro é o primeiro de 2 volumes, em que pretendemos lidar com todas essas perguntas. Neste volume cobriremos eventos desde 1844 até 1891. No próximo volume, cobriremos acontecimentos de 1891 até os dias atuais. Portanto, respostas para os questionamentos referentes a 1893 não serão discutidas no presente volume. Fim da nota. Este livro, O Retorno da Chuva Serôdia, começou como uma simples, todavia inédita compilação de declarações de Ellen White sobre o tema da chuva serôdia e do alto clamor, proferidas entre a década de 1840 e o ano de sua morte, em 1915. Essas declarações estão distribuídas no decorrer do livro, em ordem cronológica, salvo algumas exceções. O leitor não encontrará aqui todas as declarações de Ellen White sobre a chuva serôdia e o alto clamor, mas amplo resumo é apresentado. Cada capítulo possui um desdobramento cronológico, lidando com os temas relevantes do período em questão relacionados com a chuva serôdia e o alto clamor. Vale ressaltar que, à medida que o manuscrito ia sendo produzido, um número cada vez maior de informações contextuais foram acrescentadas com a intenção de nos ajudar a responder às perguntas suscitadas não apenas pelos eventos históricos em si, mas também por autores adventistas que têm escrito sobre o tema desde o início desses eventos. Percebe-se frequentemente que o contexto não é levado em conta ao se lidar com a história adventista relativa ao período de 1888, pelo menos da parte de alguns que investigam o assunto. Por essa razão, longas citações foram incluídas com o propósito de fornecer um contexto o mais amplo possível aos temas discutidos e permitir que os leitores tirem suas próprias conclusões com base em informações seguras. O Retorno da Chuva Serôdia, portanto, é fruto de investigação pessoal desse importante assunto e se baseia em fontes primárias da pena de Ellen White, Jones e Wagner, entre outros, de forma que a história passa a falar por si só. Procurei ler a maior parte do material publicado sobre o assunto na preocupação de não deixar escapar nenhuma informação relevante. A maior parte do material citado neste livro pode ser encontrado na versão mais recente do CD-ROM de Ellen White em inglês, ao qual foram acrescentadas mais de 175.000 páginas escritas por pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Trata-se de um extraordinário recurso preparado pelo Patrimônio Literário White. Agradeço as orações e conselhos de muitos amigos que me ajudaram nessa tarefa, embora nunca tivesse a pretensão de ser escritor. Espero que este livro seja uma bênção
na vida de muitos, como também foi na minha ao escrevê-lo. Assim como ocorre com a maioria dos livros, reconheço que nem todos concordarão com as conclusões a que este estudo me permitiu chegar. Ademais, não reivindico a mim o status de infalibilidade. Este livro é fruto de pesquisa ainda em andamento. Creio que há muito mais material a ser acrescentado, não apenas em capítulos ainda a ser escritos, mas nos que já foram neste volume. Esse conceito de pesquisa contínua que norteia nosso estudo se refletirá em possíveis revisões e atualizações em edições futuras, sempre que isso se fizer necessário. A motivação por trás deste estudo é o desejo sincero de que nossa história seja compreendida corretamente. Nesse contexto, a famosa declaração de Ellen White, feita em 1892, é muito adequada. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou em nossa história passada. Nota: Ellen White aos Irmãos da Associação Geral, em dezembro de 1892, publicado em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 162. Fim da nota. Ela nos lembra também que a causa para o fracasso do povo de Israel foi o fato de terem se esquecido de sua história. A razão pela qual os filhos de Israel abandonaram os caminhos de Jeová foi que surgiu uma geração que não havia sido instruída a respeito da grande libertação do Egito, operada pelas mãos de Jesus Cristo. Seus antepassados não lhes haviam repetido continuamente a história da proteção divina sobre os filhos de Israel em todas as suas jornadas pelo deserto. Os pais negligenciaram a própria obra de que Deus lhes havia incumbido e falharam no sentido de instruir os filhos quanto ao propósito de Deus para com seu povo escolhido. Eles não mantiveram diante deles o fato de que a idolatria era pecado e que a adoração a outros deuses representava a apostasia de Jeová. Se os pais houvessem cumprido suas obrigações, nunca teríamos o registro da geração que não conhecia Deus e que por essa razão caiu nas mãos de seus despojadores. Nota: Ellen White. Está o sangue na verga da porta? Review and Herald, 21 de maio de 1895, página 321. Fim da nota. Foi-me mostrada a obra que Moisés realizou pouco antes de sua morte. Convocando o povo de Israel, ele lhes apresentou em pormenores sua experiência passada, suas provações, fracassos e as advertências que já lhes haviam sido dadas. Nota: Ellen White, Battle Creek, Letters, 7 de novembro de 1905, página 3. É interessante notar que Coré também apresentou aos filhos de Israel lições da história passada, apesar de tê-la interpretado de forma deturpada. Coré passou em revista a história de suas viagens através do deserto, onde haviam sido levados a situações angustiosas, e muitos haviam perecido por causa de suas murmurações e desobediência. Seus ouvintes julgavam ver claramente que suas dificuldades poderiam ter sido evitadas se Moisés tivesse adotado procedimento diverso. Concluíram que todos os seus fracassos eram atribuíveis a ele, e sua exclusão de Canaã fora em consequência da má administração de Moisés e Arão. Que se Coré fosse o seu dirigente e os animasse dando importância às suas boas ações em vez de lhes reprovar os pecados, teriam uma jornada muito pacífica e próspera. Em vez de vaguearem de um lado para o outro no deserto, seguiriam diretamente para a terra prometida. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 397 e 398. Contudo, ao passarmos em revista a nossa história, gostaríamos de deixar claro que nosso propósito não é condenar indivíduos que possam ter cometido erros no passado ou presente, tampouco causar agitação ou divisão. Nossa intenção, ao contrário, é aprender com os erros do passado e não repeti-los. As seguintes palavras de Kenneth Wood merecem nossa atenção.
Ao observarmos os erros de nossos antepassados espirituais, é possível que nosso coração se encha de aflição e pesar, mas não podemos mudar o passado. Não podemos reescrever a história. Podemos, contudo, aprender com a história e colocar em ordem nossa casa e nosso coração, permitindo que o Espírito Santo tenha plena liberdade de realizar em nossa vida sua vontade. Somente no momento em que tivermos em nossos dias uma correta relação com a mensagem da justiça pela fé, poderemos então esperar a presenciar o derramamento da chuva serôdia e a terminação da obra. Ao observarmos os erros de nossos antepassados espirituais, é possível que nosso coração se encha de aflição e pesar, mas não podemos mudar o passado, não podemos reescrever a história. Podemos, contudo, aprender com a história e colocar em ordem nossa casa e nosso coração, permitindo que o Espírito Santo tenha plena liberdade de realizar em nossa vida sua vontade. Somente no momento em que tivermos em nossos dias uma correta relação com a mensagem da justiça pela fé, poderemos então esperar presenciar o derramamento da chuva serôdia e a terminação da obra. Essas considerações nos conduzem a outra questão. Como sempre aconteceu, Satanás procura prejudicar qualquer movimento de reforma, introduzindo algum tipo de contrafação ou fanatismo. Nota: ver Ellen White, O Grande Conflito, página 186, e todo o capítulo. Fim da nota. Uma olhada de relance em nossa história denominacional é suficiente para revelar a verdade desse fato. Satanás introduziu contrafações antes e depois de 1888. Houve contrafações também no início da década de 1920, que faziam de 1888 seu ponto de referência, mas ao mesmo tempo declarando que a igreja era Babilônia. O mesmo ocorreu na década de 1930 e de 40. Outras modalidades de fanatismo vêm sendo presenciadas desde a década de 50, também se reportando a 1888, e fazendo apelos para que as pessoas deixem a igreja. Entendemos que todos esses incidentes não passam de distrações arquitetadas por Satanás para impedir as pessoas de aceitarem o verdadeiro convite de Deus à sua igreja, que é o de rever sua história passada objetivamente e sem ideias preconcebidas. É somente por meio dessa revisão histórica que a Igreja tem a esperança de encontrar a cura para seu estado laodiceano, receber o reavivamento esperado e concluir sua missão. Precisamos manter bem claro diante de nós que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é Babilônia. Ela finalmente atenderá ao convite da testemunha fiel e verdadeira, Apocalipse 3,14, e adquirindo os remédios divinos, verso 18, ficará pronta para as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 e 8. Cristo finalmente poderá apresentar a si mesmo sua noiva, sem mácula nem ruga, Efésios 5, 27. Por que isso será possível? Porque ela estará vestida do manto imaculado da justiça de Cristo. Conferir Mateus 22, 11, Parábolas de Jesus, capítulo 24. Com isso em mente, este livro não foi escrito com a intenção de subverter a igreja organizada ou causar dissidências. Nosso alvo é que seja lido com oração por líderes adventistas, administradores, pastores, teólogos, educadores e demais membros interessados em alcançar uma compreensão melhor de nossa história.